Está conosco, já conectado, o senador Rogério Carvalho. Vamos a essa entrevista. Magna Santana conseguiu entrevistar o ministro Márcio Macedo. Primeira entrevista após a eleição do PT, entrevista exclusiva. E agora estamos com o Rogério Carvalho conosco, conectado por vídeo, para conversarmos sobre essa questão da eleição do PT. Bom dia, senador. Obrigado pela entrevista. Exclusiva. Bom dia, Narciso. Bom dia, Magna. Bom dia a todos os ouvintes da FAM. Estou aqui acompanhando. Senador, qual o balanço que o senhor faz após esse resultado das urnas no PT? Já tem o resultado final desta eleição? Está faltando ainda, acho que nós vamos ter uma nova eleição, não sei qual vai ser o encaminhamento definitivo em instância. Tem uma divergência na apuração, nada problemático, mas pode gerar uma nova eleição para presidente do Diretório Municipal. Lá a diferença foi de um voto, é isso? A diferença foi de um voto ou empate. Essa é uma discussão que está e a comissão deve definir. Mas a eleição estadual está definida, a chapa estadual já está definida, a chapa nacional está definida, o presidente nacional e o presidente estadual também já está consolidado. Então o balanço é um balanço muito bom. Nós ganhamos a eleição com 2/3 dos votos. Isso mostra a força da militância do nosso campo dentro do PT, absolutamente majoritário, inquestionável, e não adianta mais falar, questionar, dizer que o PT é isso, que o PT é aquilo. O PT é um partido grande, mostrou força. É impossível as pessoas não verem isso. Nós levamos 10 mil pessoas para votar. É uma cidade do interior, foram 65 municípios, 69 locais de votação. Eu tive 6.131 votos. Isso é eleição de prefeito numa cidade do interior do estado, para definir um presidente de um diretório estadual e o presidente e o diretório estadual, diretórios municipais. Aracaju também, Camilo, foi muito, mas muito bem votado. Então, negar ou negligenciar ou fazer de conta que não está vendo que a gente é uma força política, na política, não reconhecer e não compreender a realidade é o primeiro passo para cometer erros. Então, eu acho que a militância deu a sua resposta, a direção nacional acompanhou. Já falei ontem com o presidente nacional eleito, hoje tem uma reunião com o presidente nacional do PT eleito, Edinho. Então, as coisas estão bem encaminhadas. Foi um pleito extraordinário. Tivemos um incidente reprovável, que está sendo já encaminhado, apurado pelo partido, mas dentro dos 10 mil, dos 69 locais de votação, tivemos este incidente, que não é porque por ser pouco ou um incidente, mas este incidente merece o nosso foco, a nossa atenção, para que atos dessa natureza não ocorram. Mas, tirando isso, que foi muito desagradável e muito inaceitável, né? Uma situação como essa é inaceitável, eu diria que foi um pleito extremamente vitorioso do ponto de vista da militância e do fortalecimento do partido, e numa demonstração definitiva da força do Partido dos Trabalhadores. Também não é muito verdade que o PT está fraco. A gente está com o maior número de vereadores da história, o mesmo número de prefeitos que nós elegemos quando Deda era governador. Portanto, é preciso ser se apegar mais à questão, às evidências e ao real do partido. Nós temos um senador, nós temos deputado federal, nós temos deputados estaduais, nós temos uma federação que funcionou. Tivemos uma eleição em Aracaju com todas as dificuldades, pontuamos bem, foi uma eleição bonita. Então, eu não sei o que as pessoas estão imaginando, qual é a fantasia que as pessoas têm na cabeça. E política não se faz com fantasia. Política se faz com compreensão da realidade e com muito trabalho. Isso está demonstrado nessa eleição do PT do domingo passado. Agora, senador,
Percebe-se pela fala do ministro Márcio Macedo que há, mesmo com o resultado que saiu das urnas, ainda esta crítica. O senhor traz dados justamente ao contrário daquilo que falou o ministro. Na opinião do ministro, é como se o PT tivesse definhado no Estado ao longo dos últimos 10 anos. Na sua opinião, como o senhor já colocou aí, o partido, na verdade, mantém o mesmo tamanho. Agora, voltando para este caso lamentável que aconteceu, que foi da agressão da militante que sofreu uma violência física por parte de um outro militante do partido, na última segunda-feira, o Cássio, que participou conosco aqui no Jornal da Fã, cobrava um posicionamento do senador. Aí eu pergunto, por que a demora neste posicionamento? Foi apuração? Foi aguardando informações sobre o fato? Por que o senador Rogério Carvalho demorou a se posicionar sobre este fato? Veja, houve uma manifestação e uma posição da executiva municipal, certo? Estávamos ainda no processo de apuração, mas no dia seguinte, depois de ter mais informações, manifestei sem nenhuma dúvida, sem nenhuma ressalva, ou seja, a minha manifestação foi feita. Portanto, não dá para a gente transformar situações como esta em luta política, de usar para luta política, a não ser a luta política sobre o fato, ou seja, a luta política contra a violência, a violência contra as mulheres. Essa luta é legítima. Agora, levar isso para outro campo da disputa política, eu acho que isso é usar um fato que é indesejado, que é reprovável, para poder alimentar a luta política e tentar espalhar problemas onde não tem. O problema existiu, e da forma como ele existiu, analisado com a profundidade, a gente buscar todos os meios para evitar que isso aconteça novamente e transformar isso em um debate político sobre o fato, sobre a situação, mas não espalhar isso, porque isso não beneficia ninguém, até porque foram 10 mil pessoas que participaram do pleito, mais de 10 mil pessoas, e essas 10 mil pessoas agiram de forma correta, de forma coerente. Tivemos na votação em Aracaju, durante a manhã, mais de 1.000 pessoas querendo votar ao mesmo tempo, e isso gerou tensão, mas não gerou nenhum tipo de evento fora da normalidade. Portanto, o que eu posso dizer, Narciso, nós nos manifestamos. Agora, é importante dizer que eu não vou ficar. Veja, o ministro, ele tem todo o direito de se manifestar, falar o que ele quiser, emitir a opinião dele, mas a opinião do PT não é esta, a opinião do PT é outra. O PT agora tem uma nova direção votada, já todo o questionamento que foi feito sobre legitimidade, sobre volume, sobre tamanho, já não tem mais, né? E se alguma coisa definhou neste período, é importante que fique claro, não foi o PT, foi a força política do companheiro que ficou demonstrado, está demonstrado nessa eleição de domingo. Na última participação também aqui na segunda-feira, o Cássio disse que para 2026, como o ministro disse também há poucos instantes, nós colocamos aqui no ar com Magna Santana, 2026 se discute em 2026, ou seja, mesmo com a derrota, o agrupamento liderado por Márcio Macedo vai querer discutir quem será o nome do PT para o Senado. Para o senador Rogério Carvalho, presidente do PT agora eleito, há alguma dúvida ou alguma discussão ainda por fazer em 2026 de quem será o candidato ao Senado do partido? Veja, para o partido isso já está definido, né? Para eles têm todo o direito de se manifestar, de falar, mas, obviamente, vai ter o eco do tamanho que eles têm e da força que eles tiverem nacionalmente. E creio eu que a eleição de domingo foi muito eloquente, foi muito forte, definiu. Agora, eu também quero dizer que em nenhum momento eu fui candidato de forma antecipada. Eu sempre disputei até
90 dias antes das eleições, eu estava ali sob questionamento de vários companheiros, e isso é normal dentro do PT, mas sempre ganhamos e sempre fomos às disputas e sempre honramos o nome do nosso partido em todas as disputas, né? Eu queria fazer uma correção, se Magna não ficar, não se Hum. sentir chateado, eu quero fazer uma correçãozinha. Primeiro que nós entramos com uma AGE e tivemos um motivo muito objetivo. Houve um áudio provado pela Polícia Federal que foi fake, certo? Isso e outros problemas que nós tivemos na campanha gerou uma ação de investigação judicial. Isso na Justiça Eleitoral. Houve uma decisão do TRE, certo? E eu pedi ao meu advogado que não recorresse. Então, eu não recorri, Magna. A informação que ele passou, passou de forma errada e eu quero informar ao povo sergipano que não recorri porque, passado metade do mandato, não faz sentido manter essa questão, podendo criar dificuldades. Não quero criar dificuldades para ninguém. Eu E de quero. onde surge, então, essa informação de que o processo subiu para o TSE? O Ministério Público recorreu? Não acredito. O autor da ação seríamos nós. Nós não Sim, recorremos. Aliás, nós entramos com a petição pedindo para não recorrer. É importante deixar isso claro para todos, e inclusive para a imprensa sergipana, nós não sim. recorremos. Então, isso não é um fato, isso não é uma verdade. Talvez alguém tenha passado, e não estou aqui responsabilizando ninguém, mas talvez isso tenha sido passado de forma a Equivocada. criar confusão. Porque, veja, Narciso, nós estamos num tempo em que as pessoas vivem das disputas. Elas patrocinam a disputa como meio de produzir movimento, produzir entendimento, mas veja, nem tudo é disputa, né? Sim. Então, é óbvio que eu tenho o meu posicionamento, eu tenho mantive o foco até agora na eleição do PT. Agora, depois da reunião com o novo presidente do PT, a nova direção do PT, nós deveremos ter uma posição muito clara no cenário sergipano. Eu acho que nós escutamos isso do próprio governador. Inclusive, Magna Santana está colocando isso aqui internamente. Não é isso, Magnas? Pois é, Narciso, exatamente. Peço desculpas, viu, senador, mas enfim, a gente procura ter muito cuidado com o que a gente fala, não é do nada. Mas enfim, foi dito, pode ser que tenha havido algum tipo de equívoco ou na interpretação, como disse Narciso, né? Será que foi o Ministério Público, ou enfim, não sabemos. Mas também tivemos a mesma fonte, Narciso. Né? Exatamente, ouvimos isso do próprio governador. E aí eu queria que o senador comentasse sobre essa matéria do Metrópolis, que diz aí que o governador Fábio Mitidieri pretende apoiar a reeleição de Lula, mas vê com restrição a candidatura de Rogério à reeleição. Apesar de que o PT já liberou aí os seus prefeitos para apoiarem a reeleição de Fábio. Como é que resolve este imbróglio, hein, meu caro senador Rogério Carvalho? Já eu não faço política baseado em matéria de jornal, certo? Política requer a conversa entre atores políticos. Se alguém faz política pela imprensa, é uma opção, mas eu não discuto matéria de jornal e nem posicionamento de jornal ou interpretação de quem quer que seja na imprensa, por mais legítima e por mais qualificada que seja, para definir rumo político. O nosso rumo político ele está embasado na nossa construção política, no meu mandato, no mandato do presidente Lula, na nossa relação com as lideranças políticas do Estado, com o respeito que a gente tem pelo povo do Sergipe, com o respeito que a gente tem às lideranças, honrando os nossos compromissos com os prefeitos, com as cidades, com as lideranças de movimentos, entidades, associações que também têm benefícios diretos do mandato em nome de várias comunidades. Por exemplo, a gente tem mandado postos artesianos, já mandamos postos artesianos para mais de 60 localidades, né? Via associações, via prefeituras, via entidades e prefeituras de uma maneira geral, que atende comunidades distantes, que não têm água, que estão sempre dependentes de carro-pipa. Nós mandamos caminhão-pipa, equipamento agrícola para várias associações de agricultores em todo o território do estado. Então,
É isso que vai pautar a nossa caminhada política e não um debate via imprensa. E mais, é, ontem saiu uma pesquisa sobre o presidente Lula, né, e sobre o governo. O presidente vem reassumindo o seu protagonismo e a sua força. Achavam que o presidente Lula estaria fora do jogo em 2000, mas o presidente Lula estará forte, muito forte. Tenho certeza será um dos melhores cabos eleitorais em Sergipe e no Brasil. Então, eu já tenho um palanque definido. Falta definir quem vai complementar este palanque. Meu palanque é o presidente Lula e a nossa chapa de federal, de estaduais e o presidente Lula. O governador, quem vai ser o governador, é uma definição que nós vamos fazer junto com o presidente e com a coordenação da campanha a presidente. Então, não vou discutir matéria de jornal para poder me posicionar politicamente. É óbvio que que eu tenho minhas preferências e na hora certa, depois de conversar com a direção nacional, a nova direção nacional do partido, a nossa direção estadual, vamos se posicionar e tenho certeza teremos um papel decisivo na eleição de 2026. Era essa a pergunta exatamente que eu queria fazer. Qual é a preferência do senador Rogério Carvalho? É uma candidatura própria do PT? E se há essa preferência, quais seriam os nomes? Dentro dos partidos que hoje já estão fechados, digamos assim, na federação ou próximos ao PT, há nomes possíveis para esta candidatura? Comenta-se nos bastidores que o senador Rogério Carvalho, eu gostaria que você confirmasse isso publicamente, teria procurado o ex-prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, para uma conversa e teria proposto a Edivaldo que fosse ele o candidato do PT ou desse campo de esquerda ao governo do Estado. Procede esta informação, senador? Qual é a sua preferência para 2026? Olha, não procede essa informação, certo? Uhum. Em relação à campanha, com relação a Edivaldo Nogueira, não tive nenhuma conversa com o ex-prefeito Edivaldo Nogueira. Com isso não quer dizer que eu não possa ter uma conversa com ele. Não tive. Como eu disse, o nosso foco foi a eleição do diretório estadual, a reorganização, a renovação dos mandatos e das direções municipais. Nós fizemos um trabalho de 1 ano e meio para chegarmos aqui com 55 diretórios eleitos no nosso campo. Para chegarmos aqui com uma vitória que não deixe dúvidas para a população sergipana quem é que dirige o Partido dos Trabalhadores, quais são as lideranças que comandam este partido e que tem maioria consolidada e legítima para falar em nome do PT em Sergipe. Isso foi um trabalho de 1 ano e meio. Então, esse foi o nosso foco neste período. E essa conversa com o Edivaldo é mais uma coisa que alguém falou, que ouviu dizer, mas não aconteceu. Da mesma forma, declarações que às vezes são imputadas a este ou aquele para fazer o conflito e gerar a disputa, e alguém vai lá e fala, e aí começa um bate-boca. Não sou afeito. Aliás, a maturidade vai nos dando essa capacidade de deixar de ser peixe, né, Narciso? Porque o peixe é Boi aquele que morde a piranha. isca, né? É, é isso. Magna Santana, 7h37, Magna. 7h37. Não né? adianta, Magna. O homem não quer polêmica, Magna. Não quer briga. Não adianta você querer, Magna Santana, criar situações. Magna, Ah, Narciso, deixa eu dizer uma coisa. Ah, O ah. tempo que a gente perde brigando é o tempo que a gente desperdiça deixando de fazer construção. Se eu fosse brigar ao longo deste PED, talvez eu não tivesse mantido a preferência da base do PT. A gente precisa entender que não é só disputa a gente faz quando está centrado naquilo que é frontal ao projeto, à causa que a gente defende. Mas fora disso, a gente tem que buscar os aliados que a gente precisa para melhorar a vida das pessoas. É isso que eu vou fazer. Não adianta, não adianta. Mas isso é como Magna, disse, sua pergunta, Magna. verdade. É o tempo, a maturidade, né?
Isso é verdade. Com o tempo a gente vai aprendendo tanto, né? São tantas lições ao decorrer da vida, enfim. Oh, meu Deus, eu que o diga. Que era o Rogério antes, né? Era só acender o fósforo lá na esquina, ele já incendiava. Mas, enfim, senador, eu volto à questão do espaço e na disputa para o Senado. Agora nós vamos ter as duas vagas, a sua, muito legítima, a sua reeleição, não tem o que se discutir. Mas, na sua opinião, caberia dentro do PT uma chapa puro sangue assim, entre dois candidatos ao Senado do Partido dos Trabalhadores? Caberia? Ou isso daria uma divisão, já que aí, diante disso, são muitos comentários do Márcio Macedo ter essa intenção. Caberia, já que são duas vagas, puro sangue, essa disputa? Ou dividiria? Isso ia causar um problema e colocaria em risco, inclusive, a sua reeleição, sei lá. Só complementando, Magna, o Márcio Macedo já deu essa declaração publicamente de que não viria problemas de ter dois candidatos dentro do PT. Rogério, qual é a sua opção ou qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é uma opinião calcada, ou seja, assentada numa reflexão mais profunda, né? Nós temos uma eleição de dois senadores, 2 votos. As pessoas escolhem um para votar, para dar o primeiro voto. Então a gente não pode dividir o primeiro voto. Dividir o primeiro voto é perder capacidade se você tem 2 pessoas com o mesmo perfil, você vai dividir. O pouco que você perde no primeiro voto, você não vai ganhar no segundo voto e, portanto, você está perdendo vantagem em relação aos seus concorrentes que, de fato, precisam e que estão que está efetivamente uma disputa real de projeto, de visão de mundo, de visão de como lidar com os problemas do dia a dia das pessoas, da população, do nosso povo. Então, eu acho que não cabe. E essa também é uma reflexão da maioria esmagadora do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e da direção nacional e do futuro presidente. Já conversei com o presidente Lula sobre este assunto. O presidente Lula já me falou que a nossa candidatura é prioridade, que nós teremos um candidato a senador em Sergipe, que sou eu, por conta do mandato, eu sou líder do PT no Senado. Então, às vezes, me parece assim, uma certa insistência de querer não reconhecer a realidade. A realidade é que eu sou senador, modéstia à parte, graças a Deus, tenho feito com a graça de Deus e a maturidade que Deus está me dando neste período da minha vida, estou fazendo um mandato bom, um mandato presente, um mandato forte, um mandato com realizações, com a discussão da volta da Petrobras, que é muito importante para Sergipe. Nós estamos fazendo um mandato levando recursos para o estado inteiro. Nós ajudamos a liberar recursos de empréstimo para várias cidades e para o estado, e para a prefeitura de Aracaju, mais de 300 milhões que foram liberados com a ajuda do nosso mandato de empréstimo. Ou seja, o estado de Sergipe, o Finisa, o Pró-Rodovias, com o Belivaldo lá atrás, já em 2019, nós garantimos a liberação de 200 milhões. Então, um mandato bom. Então, as pessoas precisam, pelo menos, dialogar com a realidade. E a realidade é essa. Eu estou fazendo um bom mandato, fui líder, fui 3º secretário do Senado, 1º secretário do Senado, líder de novo, e do PT, agora com uma bancada maior, discutindo semanalmente com os líderes do meu partido e do governo no Senado e na Câmara, com a ministra Gleisi, às vezes com o próprio Rui Costa. Então, não consigo entender, não reconhecer a realidade. Não reconhecer a realidade, não compreender a realidade é um problema para quem tem essa dificuldade. Senador, vamos à participação do povo. Nós temos ouvintes para interagir contigo aqui no Jornal da Fã. Põe o povo no ar, Wendel Lessa. E todos os ouvintes da Fã, já que está aí no seu estudo, o senador da República, Rogério Carvalho, eu gostaria de saber do novo senador o que é que ele tem aqui de bom para a Nossa Senhora Socorro, emenda, se ele podia juntar com os correadeiros de meu amigo Cleber Siqueira e botar uma emenda aqui pro Jardim para fazer a outra etapa da canal. Quem fala dele com o Jardim. Parabéns pela vitória, Rogério.
E eu vou esperar a resposta dele, do senador Rogério, viu? É de Jardim, que eu estou fazendo uma reivindicação para ele botar emenda para Nossa Senhora do Socorro, para a melhoria, né? Da canal aqui do Conde Jardim, do Guajará, Rosa de Maio, que ele puder ajudar a nossa comunidade, a gente vai ficar agradecido em nome da comunidade Conde Jardim. Bom dia, Narciso. Bom dia ao senador Rogério Carvalho. Pergunto ao senador: o PT em 2026 vai de novo para as urnas, para a eleição de 2026, e vai para as urnas dividido? É assim que o PT quer crescer, quer apoiar o presidente Lula, vai dividido de novo, rachado. Isso não quer dizer que isso fortalece o PT, enfraquece, né? Erinaldo do Barra América, para o jornalismo implacável da FAN-FM. Rogério, depois da declaração de Fábio Mitidieri a Lula, se ele será senador da base de Fábio ou não? Obrigadão, Narciso. Esse último ouvinte aí não se identificou, mas o Diro do lado de Socorro querendo emendas para Socorro, o Erinaldo sobre a divisão do PT e este último ouvinte aí com relação a essa relação com Fábio Mitidieri. À vontade, senador. Bom, Erinaldo, eu acho que nenhum partido deve ir para as urnas dividido, né? E acho isso muito ruim. A eleição mostrou com quem está majoritariamente a esmagadora maioria da militância, com quem está no PT. E parte da militância que não votou na chapa que eu faço parte e em mim para presidente, também não concorda com essa divisão e, portanto, a gente deve ir com o partido bastante unificado. 100% de unidade não existe em nenhum lugar, mas chegarmos a 85%, 90% de unidade é a unidade que qualquer um espera e tenho certeza nós teremos mais de 90% de unidade na eleição de 2026. Isso porque nós vamos estar junto com o presidente Lula, vamos estar junto com os nossos candidatos a deputados federais e estaduais. Então, eu não vejo isso como um problema. Eu acho que a gente precisa trabalhar, precisa evitar que se amplie ou se intensifique algum tipo de divergência que possa gerar esse tipo de problema para o partido. Acho que nós temos todas as condições foram dadas para que a gente tenha bastante unidade e muita força em 2026. Com relação a Socorro, nós temos um compromisso de colocar uma emenda de bancada na cidade, já em 2000, no orçamento do ano que vem, então, e é para infraestrutura. Então, é uma cidade grande que requer da gente esse compromisso. Então, eu tenho esse compromisso com as lideranças de Socorro, que me apoiam, da gente colocar uma emenda de bancada para a realização de obras de infraestrutura. Em relação a essas declarações que foram feitas, são momentâneas, eu não estou aqui, neste momento, ainda não definimos a nossa posição, como eu disse, eu tenho que esperar agora o Edinho, a gente vai ter uma conversa, hoje vamos iniciar essas conversas, para que a gente possa ter uma posição mais ampla do partido, considerando a posição do presidente Lula. Qualquer que seja a posição do presidente Lula, eu estou aqui para poder trabalhar junto com ele e a gente fazer o melhor para o Brasil, que é a reeleição, na minha opinião, do presidente Lula, e para Sergipe garantir que a gente tenha um governador, uma governadora, vai depender de quem será o nosso candidato, que possa representar o mesmo projeto ou que tenha proximidade com o projeto do presidente Lula para o Brasil, para Sergipe, e nós vamos estar de mãos dadas nesse projeto. Isso vai depender ainda das conversas futuras, portanto, eu não quero estabelecer falas, bravatas, coisas desse tipo, porque isso não ajuda a nada, em nada. Eu acho que a maturidade de quem e a responsabilidade de quem está na política tem que ir além das bravatas, tem que ir além das palavras de efeito, porque isso não é suficiente para melhorar e não melhora a vida do povo. Você pode até
chamar atenção e arrancar palmas aqui, palmas ali, sabe? Juntar a claque, juntar a galera, como se fosse torcida de futebol, mas isso não melhora a vida do povo. E a gente tem compromisso de melhorar a vida do povo. O Edinaldo quer saber se o senador já chamou a Márcio Macedo e Eliane Aquino para uma conversa para parar as arestas e formar uma chapa forte para 2026, para disputar a Câmara e a Assembleia. E o Leônio quer saber se o senador defenderia a expulsão do militante que agrediu a outra militante aí no dia da eleição. Sim, claro que sim. Agressão não deve ser tolerada. Acho que sim. Logo. Então, o senhor defende que o militante seja expulso do partido? Defendo que ele seja afastado imediatamente. Não tem que... Obviamente que ele vai ter o direito dele de se defender. Também não podemos cercear o direito de ninguém se defender. Certo? Que ele possa se defender e ficar provado qualquer coisa diferente do que está sendo dito, que ele possa retornar, mas neste momento é uma atitude exemplar que precisa ser adotada. Isso não tem tergiversação de nenhum dos nossos companheiros e companheiras de partido. Com relação a outra questão, qual foi? A questão do Edinaldo, se o senhor chamaria Márcio Macedo e Eliane para parar as arestas e formar uma chapa forte para 2026? Claro, no momento oportuno nós vamos ter essa conversa. Antes, vamos consolidar as eleições, ainda não terminou o processo eleitoral, ainda falta um diretório municipal, domingo ou na outra semana, não sei quando vai ser. Temos a reunião com o diretório nacional, com o presidente nacional, depois disso devemos ter essa conversa com os companheiros, todos os companheiros, incluindo Márcio Macedo, incluindo Eliane Aquino. Né? Isso, nós nunca nos negamos a fazer esse tipo de conversa em nenhum momento. Senador, quero agradecer sua participação aqui conosco. Fique à vontade para suas considerações finais. Ô, Narciso, quero agradecer a você, a Magna, por este espaço. Quero agradecer a militância do Partido dos Trabalhadores pelo apoio e pela demonstração de carinho e de respeito à nossa candidatura, a candidatura dos nossos companheiros que formaram a chapa e que também saiu muito bem votada e vitoriosa. E quero agradecer o carinho do povo sergipano, porque essa eleição parecia uma eleição estadual geral, entendeu, Narciso? Isso mostra o carinho do povo com o PT, as pessoas acompanham o que está acontecendo dentro do PT, e eu espero que nesse período como presidente, que essas manifestações públicas sejam muito mais em defesa dos nossos projetos do que pequenas questões e às vezes de pouca relevância do debate interno do partido que vai para a rua. Que a gente vai para a rua nos grandes debates, nas grandes questões que o partido precisa dar conta para melhorar a vida do nosso povo. Obrigado, senador. Obrigado, Rogério Carvalho. Espaço sempre aberto aqui no Jornal da Fã. Obrigado. Um abração. Tá aí, portanto, esta entrevista exclusiva do senador Rogério Carvalho, com revelações importantes sobre os bastidores, uma tranquilidade do senador com relação ao cenário de 2026, revelando que o que se informa nos bastidores de que já teria chamado Elivaldo Nogueira para uma conversa não procede, mas também não deixou dúvidas de que pode chamar o ex-prefeito de Aracaju para um papo sobre 2026 e também dizendo que no momento oportuno sentará com as lideranças do partido. É o Rogério Paz e Amor. Meu amigo, o fato é o seguinte, quem tem a tranquilidade da vitória com que ele saiu das urnas do PT vai arrumar confusão agora pra quê? Antecipar confusão pra quê? Senador, do alto da sua experiência, como ele próprio disse, né, Magna Santana, pra gente fechar, a experiência dita o ritmo, né, Magna? Pra que vai antecipar confusão? Com 70% dos votos na eleição interna do PT, chancelado como presidente, obviamente com caminho aberto para ser candidato à reeleição. Pra que vai arrumar confusão agora, né, Magna? Tá tirando por menos, numa posição de tranquilidade. Muito confortável. Muito confortável. Muito confortável. Para que
perder tempo, se desgastar. E como ele bem lembrou, né? Chegou um tempo já de vida, de maturidade e de muito aprendizado que realmente não vale a pena. É ele que está bem, é ele que ganhou, como você já disse tudo isso. Eu vou perder tempo, eu vou discutir detalhes, inclusive com quem infelizmente não saiu bem nas urnas? Não vai. Então, tem juízo, a sabedoria aí falando mais alto e o bom senso. É ele. É assim Vamos aguardar, Magna, essas cenas dos próximos capítulos, né? Que caminhos são esses que Rogério vai trilhar aí para 2026. Agora, tem uma pauta aí para a gente questionar agora ao governador Fábio Mitidieri, né? Essa declaração com relação ao recurso do processo. Se já não existe recurso, se o PT já não entrou e já deu aí esta carta de entrada, digamos assim, que foi a liberação dos prefeitos para apoiar a reeleição, o que é que está faltando, então, para esta reaproximação como um todo, efetivamente, do partido com este projeto de Fábio Mitidieri em 2026? Fica como pauta para a gente perguntar ao governador na próxima oportunidade, Magna. É verdade. E essa indefinição em relação a esse segundo nome, né? Porque já André é o nome já batido martelo pelo governador, então aí é a brecha, né? E que tem. E você observa que sempre o Alessandro Vieira, quando a gente também questiona, ele diz, não, eu vou fazer o meu trabalho, eu estou buscando o meu. Ele não está esperando isso, claro que quer, mas não está esperando a história do governador chancelar, ele está fazendo o dele, porque também tem essa dúvida, né? Uma carta na manga que o governador Fábio Mitidieri Quem será, né? Quem será? Vamos acompanhar. Não está definido que é o André Moura, né? O próximo... Exato. E aí é onde tem aí a possibilidade. Se Fábio for pelo conselho de Edivaldo, ele vai ter 5 senadores na chapa, viu? Edivaldo está pouco preocupado com quem será quem serão os oficiais. Pois é, e o Fábio não fez isso na campanha? Luiz Roberto está aí, né, para dizer isso. Luiz Roberto está aqui, Magna Santana? Pois é. Você descobriu agora? Então, sabe que horas o homem chegou, Magna? Eu só estou chamando ele de testemunha. Você sabe que horas o homem chegou, Magna Santana? Eu vi, cedão. 7 horas e 5 minutos o homem estava aqui na emissora, Magna. Ele é pontualíssimo. São 8 horas, Magna Santana. Então, isso significa dizer que você deixou o Luiz Roberto no gelo durante 1 hora, Magna. Eu? Você, Magna Santana. Eu? Você é responsável disso, Magna. Ouvintes universitários, vamos aí fazer 8 em ponto, abre o microfone para Luiz Roberto protestar contra Magna Santana e Antero Alves. Luiz, à vontade, proteste, Luiz. Não, eu chamei ele de homenagem à rainha do rádio e ao meu querido amigo Antero, eu aguardo ainda para ser entrevistado aqui, mesmo com esse pequeno atraso. Olha, ele estava aí, hein? Pequeno atraso. Você gostou, Magna Santana? Gostei. Olha, mas sentadinho, acompanhando tudo. Analisando tudo. E com a leoa de chácara batendo a mão assim no braço o tempo todo. Essa aí é eficientíssima. Você sabe quem é? Oxente, claro. Tá ali. E hoje que ela faz assim, Carla, querida. Horário, meu filho, horário. É verdade. Ela disse que da próxima vez ela vai vir com o Bacamarco de Capela pra cá, porque aí não tem atraso. Vixe, santíssima. Deixa a mulher com raiva, não.